Olá, sou o professor Diego Martinez. Vamos resolver uma questão de matemática que caiu na prova da SpaceX em 2017, especificamente para você agora na reta final para o concurso da SpaceX, tá bom? Vamos a ela. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo os seguintes métodos. Primeira instituição, 5 caracteres distintos formados pelos elementos do conjunto que vai de 1 até 9. Então, temos 9 elementos no conjunto e precisamos de 5 caracteres distintos. Segunda instituição, 6 caracteres distintos formados por 2 letras dentre as vogais na primeira e segunda posição da senha. 2 letras entre as vogais, primeira e segunda posição da senha. Seguidas por 4 algarismos dentre os elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Portanto, aqui nós temos 7 elementos nesse conjunto aí. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção das senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza força da senha, de forma que quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte será a senha, ok? Então, o que mede a força da senha é a quantidade de senhas que se pode fazer por cada método. Primeira instituição e segunda instituição têm métodos diferentes. Aquela que tiver maior número de senhas terá uma força maior, ok? E aí o que o problema aqui é? Com base nessas informações, pode-se dizer que em relação à segunda instituição, em relação à segunda é a base, a senha da primeira instituição é 10% mais fraca, 10% mais forte, de mesma força, 20% mais fraca ou 20% mais forte. Então veja só, nós temos que ver quantas senhas dá para fazer com o primeiro método da primeira instituição. Também temos que ver quantas senhas dá para fazer com o segundo método da segunda instituição e verificar, né, em relação à segunda instituição, qual o percentual da primeira. Se a primeira instituição for 90% da segunda, 10% mais fraca. Se for 110% da segunda, 10% mais forte. Se for 80% da segunda, 20% mais fraca. 120% da segunda, 20% mais forte. Entende? E se for 100% da segunda, tem a mesma força. Então é isso, eu tenho que ver quantas senhas dá para fazer com os primeiros critérios, quantas senhas dá para fazer com os segundos e dividir. Para te calcular o percentual é só dividir. Divide a quantidade da primeira pela quantidade da segunda. Vai dar um número decimal. Se for 0,8 é 80%, se for 0,9 é 90%, 1,1 é 110% e assim sucessivamente. Então vai ser assim que nós vamos fazer, tá bom? Só vamos recordar aqui 5 caracteres distintos entre esses 9 caracteres. E depois são 6 caracteres com 2 letras e depois mais 4 caracteres entre esses 7 aí. Tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro critério são 5 caracteres. 5 caracteres. Então lá, primeira instituição. 5 caracteres. Eu tenho um conjunto de 9 elementos. Então tem 9 elementos distintos que eu tenho que formar senhas. Diz que essas senhas têm elementos distintos, caracteres distintos. Portanto, não pode haver repetição. A gente pode resolver aqui tranquilamente pelo PFC, ó, pelo princípio fundamental da contagem. Ou também resolver com fórmula de arranjo, como vocês queiram. Pelo PFC, o primeiro caractere eu tenho 9 possibilidades, qualquer uma das 9. Para cada uma das 9, o próximo eu tenho 8 possibilidades, porque são caracteres distintos, não pode repetir. Depois, 7, 6, sempre um a menos, e 5. A multiplicação pelo princípio fundamental da contagem dessas possibilidades vai me dizer qual é a força da primeira instituição, né? Das senhas da primeira instituição. Tá aí. Não precisa resolver. O macete nessa questão é não resolver. Por que não vai resolver? Porque agora eu vou calcular o da segunda instituição. A segunda instituição são 6 caracteres. Ó. São 6 caracteres.
Os dois primeiros são vogais. Então, ó, quantas vogais a gente tem? A, E, I, O, U. Temos 5 vogais. Então, o primeiro caractere aqui eu tenho 5 opções pelo PFC. Para cada uma das 5 eu não posso repetir. O segundo são 4 opções. Ok? Aqui são as letras, as vogais. Então, é 5 vezes 4. Depois são 4 dígitos numéricos entre um conjunto de 7. Tem 7 opções ali naquele conjunto e eu tenho que escolher 4. Então, pelo PFC, ó, 7, 6, 5 e 4. Aqui está a força da segunda instituição e aqui está a força da primeira. O problema aqui é o seguinte: em relação à segunda instituição, quanto por cento é mais forte ou mais fraca as senhas da primeira instituição? Então é só dividir, ó. Vamos dividir este número por este e vai dar um número decimal que vai nos indicar a resposta. Então olha lá, ó. 9, 8, 7, 6, 5, dividido por 5 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Então vamos cortar, ó, 5 com 5, 6 com 6, 7 com 7. Ainda posso cortar, ó, 8 divididos por 4 dá 2. Posso simplificar ainda, ó, 2 com 4. 2 por 2 fica 1. 4 dividido por 2 fica 2. E aí tudo simplificado, quanto é que vai ficar? 9 vezes 1, 9. 5 vezes 2, 10. 9 dividido por 10 a gente sabe que é 0,9. Na forma unitária. Na forma percentual corre a vírgula 2 casos para a direita, 90%. O que isso significa? Que as senhas da primeira instituição, eu dividi a primeira instituição pela segunda, representa 90% da segunda. As senhas da primeira instituição têm 90% da força da segunda. Ora, se tem 90% da força da segunda, significa que a senha é 10% mais fraca. A resposta está na nossa letra A. Então veja lá, então como é 90% da segunda, né, ó, primeira instituição é igual a 90% da segunda instituição. Se é 90% da segunda, é 10% mais fraca. Para ser a letra B, por exemplo, 10% mais forte, a divisão teria que dar 1,1, que é o mesmo que 110%. E assim sucessivamente. Tá legal? Mas a resposta certa é a letra A, 10% mais fraco. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, vai te ajudar bastante e vai nos ajudar também. Muito obrigado e até a próxima.